você olhar algumas partidas de speedrun, você pode ver os caras fazendo algum tipo de pulo diferente, onde eles mexem um pouco a câmera e logo eles estão em um lugar que normalmente seria inacessível. O nome disso é strafing, que é um bug de movimentação que acontece em jogos que herdaram a engine do Quake 3, como é o caso do Call of Duty. Por padrão, andando para frente, o seu boneco anda na velocidade de 190 unidades por segundo. Para trás a 133 e para os lados 152. Especificamente na seção single player do Black Ops 1, se você iniciar o Dead Ops Arcade antes de iniciar alguma missão da campanha ou algum outro mapa de zombies, você consegue fazer o seu boneco andar 190 unidades por segundo em todas as direções. Além disso, quando você estiver correndo, a velocidade padrão do boneco é de 285 unidades por segundo. Agora, se você andar na diagonal e movimentar o mouse na mesma direção, a sua velocidade aumenta drasticamente. Se você somar esse movimento junto com um pulo, fazendo o que a gente chama de strafe jump, a sua velocidade aumenta em até 500 unidades por segundo. No offline, o strafe jump sempre vai te dar 400 unidades por segundo de velocidade, mas no online, por causa da forma como o jogo manda as informações para o host, o FPS do seu jogo pode afetar o seu strafe de diferentes formas. Com 125 FPS, você chega a uma velocidade de até 430 unidades por segundo nas direções Norte, Sul, Leste e Oeste, pulando uma altura de 40.5 unidades. Com 250 FPS, você consegue chegar a uma velocidade de até 480 unidades por segundo nas direções Nordeste, Noroeste, Sudeste e Sudoeste, pulando uma distância de 41.5 unidades. E com 333 FPS, você chega a uma velocidade de até 500 unidades por segundo, pulando uma altura de até 46 unidades. É importante deixar claro que a comunidade zombies não permite valores acima de 250 FPS, mas em determinados servidores multiplayer de COD 4 de MW2, esses valores são permitidos. Para saber o seu FPS, abra o console do jogo e digite /CG_DrawFPS1 e o seu FPS aparecerá no canto superior direito da tela. Para deixar o seu FPS fixo em algum valor específico, digite /com_MaxFPS e o valor que você deseja. Em jogos que você não tem o console, como é o caso do MW2 e do Black Ops 1, você precisa fazer essas alterações diretamente na pasta do game. Para fazer isso, entre na pasta do seu MW2 ou Black Ops 1, entre em Players, Config, e dentro da Config, você cria uma nova linha Bind, alguma tecla que você não usa, aspas, e o comando. Fecha aspas. Feito isso, é só salvar. E quando você entrar no game, você aperta a tecla que você escreveu para ativar o comando. Bom, agora sabendo das informações de FPS, você pode deduzir que 333 é o melhor valor, certo? Afinal de contas, ele é o que te dá mais velocidade. Bom, depende. Primeiro que esse valor é banido na maioria das comunidades COD, mas mesmo se não fosse, os zombies e a campanha, por padrão, bem como muitos servidores de multiplayer, deixa um comando Jump Slowdown 0 ligado, que é um comando que faz com que o boneco não perca movimento depois de um pulo. Isso permite com que você realize múltiplos strafes em sequência sem perder muita velocidade, e como a maioria dos mapas são projetados para você se movimentar via de regra em Norte, Sul, Leste e Oeste, acaba que o valor de 125 FPS é melhor, porque ele vai conseguir te dar mais velocidade e com mais consistência. Outra situação particular é a do BO2. No BO2 o FPS tem pouco impacto na velocidade do boneco, mas ele tem muito impacto na gravidade, fazendo com que quanto maior o FPS, mais baixo você pule. Por causa disso, o melhor FPS para se movimentar no BO2 acaba sendo 40, mas valores até 120 ainda são bons o suficiente para a maioria das estratégias de speedrun. Como existem diferentes FPS com diferentes funções, você vai precisar mudar constantemente o valor do seu FPS para atender às suas necessidades. Por causa disso, é interessante criar algumas binds que vão realizar o comando da troca do FPS no meio do jogo. Para fazer isso, basta digitar no console /bind, uma tecla que quando você apertar vai mudar o FPS, com Max FPS, e o valor do FPS, 125, 250 ou 333. Para o B1 e o MW2, basta fazer isso na pasta do jogo como eu demonstrei mais cedo.
Outro fator importante para o strafe é a movimentação do seu mouse. Você não pode movimentar o seu mouse rápido demais, pois isso vai fazer você não ter tempo suficiente para ganhar movimento. Bem como você não pode movimentar o seu mouse muito devagar, pois isso vai fazer você perder movimento mais rápido do que ganhar. O ideal é você achar um meio termo entre os dois. O time você meio que pega com o tempo. Bom, então eu tô aqui agora no mapa da Reese para poder explicar para vocês algumas mecânicas comuns de strafe jump que você pode ver por aí. Primeiro é a forma de você utilizar o strafe jump para poder se locomover pelo mapa, legal? Que é você literalmente fazendo strafes consecutivos, né? Então você faz um atrás do outro. Nas campanhas Modern Warfare, Spec Ops e em muitos servidores multiplayer de COD 4, o seu boneco ele consegue conservar estamina e recuperar até a estamina enquanto ele está no ar. Isso faz com que no tempo que você faz um strafe, a estamina do seu boneco já recupere o suficiente para você fazer o segundo strafe. E aí você vai ver que nesses CODs aí o pessoal fica fazendo strafe pra sempre, legal? Pra sempre, sem parar. No Black Ops isso não acontece, então acaba que quando a sua estamina acaba, você não consegue mais fazer strafe jump. Mas mesmo assim, ainda vale a pena você andar fazendo strafe, ok? No caso, a movimentação ideal seria, você faz 3 strafes, acabou a estamina, você faz uns 2 strafes andando, porque também dá pra fazer, e aí faz um correndo. Uma dica que eu dou, inclusive, é no último strafe correndo, você junta ele com o seu strafe, com o seu primeiro strafe andando. Então você faz um strafe correndo, aproveita o movimento que você já conseguiu, pra já dar mais um pulinho, mantendo o strafe andando. Seria basicamente isso aqui. Em adição a isso, né, a gente também tem o que a gente chama de bounce, né? Eu sei que tem um bounce aqui. Aí, ó, perfeito. Reparem que eu dei um pulo aqui que eu não perdi o momento, né? Eu não perdi o movimento. Ó, consegui fazer de novo. Existem alguns lugares, né? Algumas superfícies que, via de regras, tem meio que um ângulo, né? Com um solo, né? Formam meio que uma rampa. Que basicamente, se você conseguir acertar o timing exato de um segundo pulo nesses lugares, vocês conseguem manter a sua velocidade. Até o COD 4, os lugares que dá pra fazer bouncing, você faz o bouncing só de acertar o lugar. Você não precisa apertar o espaço uma segunda vez, né? Você não precisa pular uma segunda vez. Mas do COD 5 pra frente, do COD 5 até o BO2, os lugares que tem bounce você precisa apertar o espaço uma segunda vez para conseguir fazer. Um outro tipo de strafe que a gente tem é o que a gente chama de ground strafe ou hard strafe. Você vai deixar um ângulo mais ou menos de 90 graus assim com o seu objetivo. E aí você vai fazer o strafe, legal? Tô com 250 FPS, isso aqui é 125. Aí. Uma outra coisa que é interessante de falar é o tal do Air Strafe, né? O Air Strafe é basicamente o strafe jump, só que você mantendo o strafe no ar, né? Então quando você tá no ar, você segue movimentando o seu mouse na diagonal, né? Sempre que você faz um strafe normal, você tá fazendo um Air Strafe também, porque você precisa fazer um Air Strafe para poder maximizar a sua velocidade no strafe jump. Só que assim, a gente utiliza o termo Air Strafe especificamente, né? Para quando a gente quer fazer algum pulo que está mais alto, né? Então, por exemplo, esse aqui seria um caso, vamos supor que eu quero pular daqui e chegar ali no chão. A gente tem muito ar no caminho, então a gente pode elaborar um air strafe bem grande nesse processo aqui. Então acho que aqui eu devo conseguir uns 450 de velocidade. Tem um chão aqui. Em adição ao air strafe, a gente também pode fazer algo que a gente chama de strafe switch, ok? Strafe switch, que é tipo alteração de strafe, que é quando você está fazendo um strafe para um lado e você quer mudar para outro. Dá para fazer isso num strafe normal, né? Você começa o strafe de um jeito e muda no meio, né? Então, por exemplo, eu começo para a esquerda e viro para a direita na última hora, né? Esse tipo de strafe é mais utilizado em mapas de COD Jumping, onde você, sei lá, tá aqui e vamos supor que eu quero chegar ali, né? Só que tem algum bounce ali que eu tenho que acertar, só que tem uma parede gigante que não deixa eu só pular desse jeito. Eu tenho que conseguir chegar um pouquinho para lá primeiro e depois mudar o strafe para ir para lá. Então, nesse tipo de caso, a gente iria fazer um strafe para cá, e quando a gente estivesse para lá o suficiente, digamos assim, a gente mudaria no meio do ar o strafe para a direita para conseguir acertar aquele bounce, né? Então seria algo próximo disso aqui, por exemplo, certo? Um outro tipo de strafe aqui para terminar é o wall strafe, que é um strafe que é literalmente você se jogar aqui contra a parede
E isso aí vai aumentar a sua velocidade. A corrida padrão tem 285. Agora, se você correr contra a parede, né? Então você, no caso, anda na diagonal aqui contra a parede, você vai estar conseguindo aumentar a sua velocidade, né? Então aqui de 285 eu consigo subir até uns 350 mais ou menos, né? Então, no mais é isso. Basicamente com esse vídeo eu consegui introduzir pra vocês então tudo que tem pra falar sobre Strafe Jump de Call of Duty. Então, no mais é isso, pessoal. Um abraço.